Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, querido telespectador, mais uma vez aqui no programa Conversa sobre o Islã. Desta vez nós convidamos nosso ilustre Maulana Hafiz Ali, que está cá conosco, que vai nos fazer passar este tempo consigo aí em casa para poder nos trazer algumas matérias muito importantes, porque ninguém pode só estar a falar de uma coisa que é muito elevada, tem muitos critérios, mas sem saber a coifa deste povo que acabou recebendo esta grande religião, a religião islâmica, o Islã. E nós queremos saber mais como Maulana Ali, que ele fez essas cadeiras, em particular da história, e ele vem nos trazer o preâmbulo do Islã, como foi criado o Islã, como apareceu, por que este povo. Esses elementos todos terão um momento de conversas nesse momento com Maulana Hafiz Ali, um dos graduados da República da África do Sul. Ele fez essas cadeiras e vamos ouvir, aprender muito dele. Maulana Ali, seja bem-vindo ao nosso programa Conversa sobre o Islã. E como eu vinha falando, é de se apresentar aos nossos telespectadores, depois vai nos trazer aqui um pouco, indo a conversa do Islã. Nós perguntamos aqui como que era a vida, o mundo antes do Islã, para aquele povo da Arábia Saudita, ou o povo em geral, como que era a mesma vida, para nós termos um pouco de consciência, de análise e darmos a sua própria devida meritocracia no Islã. Alhamdulillah. Em primeiro lugar, gostaria mesmo de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, que é o nosso Criador e aquele que controla todo o universo. E em seguida, enviar saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre os seus familiares e também aqueles que irão seguir Nabi sallallahu alaihi wasallam até o último dia. E agradecer mesmo a Ansar Televisão pelo convite que nos foi formulado. Indo sobre a questão sobre o mundo antes do Islã, falando sobre o mundo antes do Islã, aqui o Corão al-Karim é um livro divino por excelência, e dentro do Corão al-Karim existem lá vários aspectos. Allah subhanahu wa ta'ala relata aquilo que aconteceu antes, aquilo que está a acontecer ainda nessa nossa era e aquilo que irá acontecer na derradeira. E quando falamos da vida antes do advento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o ayat sagrado do Corão está claro, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Aqui, essa ayat diz, ou então, quando Allah subhanahu wa ta'ala envia o seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para este universo, primeiro Allah subhanahu wa ta'ala faz um relata aquilo que o mundo vivia antes do advento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz que, na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala agraciou aos crentes. Por quê? Por que Nabi sallallahu alaihi wasallam foi uma grande dádiva? Aqui Allah subhanahu wa ta'ala explica que antes do Muhammad sallallahu alaihi wasallam pisar este universo, o mundo estava totalmente degradado. E esta degradação notava-se em todos os aspectos da vida, como no aspecto político, aspecto social, aspecto moral, todo mundo estava totalmente degradado. Quando nós falamos do aspecto político, antes do advento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era um período de ditaduras, anarquias. Os poderes eram conseguidos através de aniquilar os opositores, e assim a Constituição não se baseava na justiça, se baseava-se na injustiça. Quando falamos do aspecto social, as pessoas estavam divididas em raças, etnias, e assim sendo, existiam lá certas raças que eram consideradas como raças mais puras e outras como as raças mais baixas. E essa segregação de raças também fazia com que os outros estivessem a gozar de privilégio, enquanto os outros viviam na miséria, levando uma vida totalmente miserável. Quando falamos do aspecto social, não havia distinção entre a sua filha ou então a sua própria mãe. Cada um poderia cometer relações sexuais com a sua própria filha ou então com a sua própria mãe. Quer dizer, a mulher era igual, ele considerava como a mulher toda igual, por ter sexo, pronto, é igual, pode fazer relações sexuais.
E é desta maneira totalmente que as pessoas viviam antes do Islã. É por isso, quando Allah subhanahu wa ta'ala envia o seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, houve uma necessidade de Allah subhanahu wa ta'ala explicar por que nós devemos ser gratos a Allah subhanahu wa ta'ala por enviar esse mensageiro, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam veio para erradicar toda essa situação que se vivia antes do advento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, subhanallah. Aqui a Maulana está a falar de alguns aspectos, está a falar de aspectos sociais, aspectos étnicos. Essas etnias, como é que eles se caracterizam? Como é que quando dizem etnia, está a falar do tribalismo, está a falar de está a falar desta parte? Sim, quando falamos de etnias, raças, por exemplo, dando aqui, por exemplo, uma miniatura ou então um exemplo aqui em Moçambique, também temos certas etnias que são consideradas como as etnias mais que gozam de privilégio. Então, na Arábia também existiam aquelas raças que eram consideradas mais puras, que tinham o direito de tudo. Existiam certas raças que eram consideradas como uma raça mais baixa, quase que não poderiam ter o direito daquilo que os outros podem possuir. É desta maneira que eles viviam. Por exemplo, existiam certas raças que não poderiam casar com uma outra raça, porque essa é de uma raça pura, enquanto a outra é de uma raça baixa. Mesmo até agora, se nós formos a ver na Índia, aquilo que a história nos conta, existem lá certas raças. Por exemplo, temos os párias, temos os brahmanes, quer dizer, tem raças mais puras e tem raças mais baixas. Então, essa situação também, no tempo da ignorância, vivia-se dentro da Arábia Saudita. Opa. E sendo assim, deve ser um dos, depois desse todo o preâmbulo de Maulana ter dado essa toda a conversa, aqui leva-nos a crer que a vinda do Islã veio mesmo para ver se podia banir esses aspectos todos nesse campo. É verdade que o advento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como o próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, quando ele foi enviado, disse: "Bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq". Na verdade, eu fui enviado para aperfeiçoar o caráter do ser humano. Quer dizer, as pessoas viviam totalmente como animais. Como animais em que sentido? Quer dizer, um ser humano que não se comporta de uma boa maneira, que não tem conduta, esse ser humano começa a se confundir em um animal. A diferença que existe entre nós e o animal é o sentido da gente poder fazer o quê? O sentido de a gente usar a nossa mente de uma boa maneira. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam veio numa altura em que as pessoas comportavam-se como animais. Por isso ele diz: a sua missão, a missão do Nabi sallallahu alaihi wasallam é explícita nesse pequeno hadith, que é o pequeno hadith, o trecho é pequeno, mas o significado é muito amplo. E depois estamos a falar, aqui, caro telespectador, estamos mesmo em conversa com Maulana Hafiz Ali, a nos trazer a sua explanação sobre Makkah Qabla al-Islam, não é? Agora temos aqui também uma pergunta que vamos fazer a Maulana Ali. O telespectador também lança esta pergunta, onde ele diz: como é que era o deserto de Paran antes de ser habitado? Como é que estava dividido, ou como é que se comportava este deserto? Falar do Paran aqui, segundo os historiadores árabes, Paran é o nome de uma montanha que se encontra no Hijaz. E segundo a Bíblia, então nos livros anteriores, eles falam mais dos filhos de Israel e tentam marginalizar os filhos de Ismail, alayhi salatu wassalam. E quando nós falamos aqui como a Bíblia ou então os livros relatam, segundo o Paran diz, é uma terra que está em frente do Egito. E sendo uma terra que está em frente do Egito, totalmente significa aqui é a Arábia Saudita. E quando falamos as primeiras pessoas a se radicarem no Paran, aqui vem Hagar e seu filho radicaram-se aonde? No Paran. Por quê? Assim temos a certeza que quem se radicou no Paran foi Ismail, alayhi salatu wassalam, porque os filhos de Israel não têm nada a ver com o Paran. E um descendente de Ismail, alayhi salatu wassalam, a se radicar no Paran foi o nosso Nabi Karim, sallallahu alayhi wasallam, que se radicou no Paran. Quando fala da discriminação do povo de Israel sobre o povo de Ismail, qual foi a coifa que lhes motivou a trazer essa discriminação para este povo? Qual foi a razão?
Quando falamos da discriminação dos filhos de... Pode repetir a pergunta? Eu estava a dizer, aqui Molana acabou de referir como há um sentimento discriminatório entre o povo de Israel e o povo do Ismael. Então, qual é o motivo, qual é a força motriz que dá a essa gente que devem discriminar os outros? O que é que eles alegam para discriminar? Eles não acreditam que Ismail alayhi salatu wassalam, sendo como o primeiro filho de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, porque esse é descendente árabe, e eles pensavam que afinal o profeta que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que enviaria nos livros anteriores seria um que viesse da base do judeu. Por isso, eles não aceitando no Ismail alayhi salatu wassalam, quer dizer, é uma discriminação porque ele não provém dos judeus. Mashallah, Molana. Só agora, enquanto nós estamos a escassos para o nosso pequeno intervalo, mas vamos dar essa última pergunta ao nosso Molana Ali. Como é que estava dividido este grupo árabe? E quais eram os nomes? Como é que eles viviam lá nesse deserto de Paran, que agora se chama, já que depois da sua aula aqui sábia, muito patente, que percebemos que o Paran é mesmo Arábia Saudita. Mas como é que viviam essa gente? Como é que estavam divididos? Os árabes estavam divididos em 3 grupos distintos. Primeiro tínhamos árabe Ba'ida. Árabe Ba'ida, aqui eram descendentes de Elaz, filho de Sam, filho de Nuh, alayhi salatu wassalam. E este grupo também estava dividido em Ad, Thamud e Jassim, aqueles grupos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Sagrado Alcorão, quando fala que enviamos para Nuh, alayhi salatu wassalam, para este povo. Esses são os primeiros árabes. E também temos árabe Ariba. Árabe Ariba é considerado o grupo dos árabes mais puros. Até na altura do advento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse era o grupo mais forte. E esse era o grupo mais forte e esse provém do Banu Qahtan. E até agora existe esse grupo dos árabes. E o último grupo é árabe Musta'riba. E quando Ismail alaihi salatu wassalam radicou-se lá, havia um grupo de Banu Jurham. Ismail alaihi salatu wassalam desposou-se nessa família. E esse era o grupo de árabe de Banu Jurham, que é árabe Musta'riba. Mashallah, querido telespectador, nós estamos aqui já vamos dar um curtíssimo intervalo para continuarmos esta bela conversa com Molana Ali, a nos fazer perceber o povo árabe. A história faz parte de nós. Quem não conhece a sua história, ele não tem a sua identidade completa. Então, nós também como muçulmanos, nos deve um grande favor de sabermos a história, como nós estamos a ser aqui, explanada, sermos explícitas como Molana Ali de uma forma clara e nítida. E aí, o caro telespectador, eu acredito que vai aproveitar muito bem aprender deste povo árabe. Quem são os árabes? Porque há muitos comentários que vêm ali que o árabe é a língua do Jannah, o árabe é o melhor povo, o árabe é a melhor nação, e aliás o profeta sai neste mesmo povo. Então, nos importava muito neste programa da Conversa do Islã aqui no Ansar TV, em trazer o preâmbulo do intro do povo árabe. Nós vamos para curtíssimo intervalo, voltamos já, não troca de canal, até já. Sallallahu alayka ya Rasulallah, wa sallam alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya Rasulallah, wa sallam alayka ya Habiballah. جوفك يا ما أنا سمعنا تعيش الأمر كمبا بربنا يكفيش أحلى دنيا عمي ما تساويش إلا معك رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا جوف مزن والله ملاء وغلياب محمد مستاهلك يا الله محمد
علي صلى الله على سؤالي قل لي زائك داعش أينا حدي مو شايفة لو هائي وهو ذا لعلم يرضي في الكمك ضمعا وحشنا يا رسول الله يا سيدنا جوف مزن والله ملا ويغلياب محمد مستهلك يا الله محمد علي صلى الله ده نزل في قلبي حنين عميو إمال ما معاه فقال سنين إني أزول المصطفى والله إني أزول المصطفى والله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا جوف مزن والله ملاه ويغلياب محمد مستهلك يا الله محمد علي صلى الله. Aí de volta para o segunda parte do programa, nós estamos a conversar aqui com o Maulana Ali, para quem ligou a televisão agora, não é? O seu tela agora, estamos a conversar com o Maulana Ali, a trazer aqui a história do povo árabe, como é que eles desceram lá, estiveram no deserto de Paran. Ele, Maulana Ali, acaba de nos explicar aqui como é que o mundo estava, qual era a necessidade da vinda da religião do Islã lá, e tivemos muita conversa boa. Maulana Ali, continuando a nossa conversa, nós podemos saber, está a falar muito dos habitantes do deserto de Paran, mas antes do Islã, havia alguma crença lá? Quais eram essas crenças? E como é que se professava? Será que não surtiam resultados com o mesmo impacto que o Islã? Qual era a crença que essa gente abnegava lá? Ou não havia nada? Falando antes do advento do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, havia várias crenças na Arábia, não só a Arábia em particular, quase em todo o mundo. Quer dizer, a maioria das pessoas eram politeístas, quer dizer, adoravam vários deuses. Haviam pessoas que adoravam fogo, haviam pessoas que adoravam a lua, outros diziam que a lua por trás daquela luz, então que merecia ser adorada. Havia as pessoas que adoravam fogo. Qual era o princípio disso? Que as pessoas conseguem confeccionar os seus alimentos através do fogo, então o fogo é que merece adoração. Outros ainda adoravam os próprios ídolos, porque eles veneravam esses ídolos, pensavam que, afinal de contas, a vida deles dependia daqueles ídolos. Mas, além disso, existiam certas pessoas até que adoravam a parte privada de uma mulher, pensando, afinal de contas, levando na lógica que todo ser humano provém da parte privada de uma mulher. Então, aquela parte privada da mulher é que merece ser venerada, então deve ser adorada. Em suma, existiam várias crenças, todas as crenças estavam deturpadas, eles não conheciam quem era o verdadeiro Deus. Afinal de contas, o homem tinha toda a noção, que existe uma força supernatural, ou então existe um Deus, mas a mente não lhe levava de conhecer quem era o verdadeiro Deus. A consciência havia, mas como conhecer o verdadeiro Deus, esse foi um grande desafio. Mashallah, como conhecer um grande Deus foi um grande desafio. Agora, Maulana, hoje em dia também estamos a ver muitas crenças a nível do mundo também. Parece que, será que tem a ver com as tais crenças que vinham de lá? Porque está cheio de crenças nesse mundo. Cada bairro agora já é uma igreja, falando na realidade moçambicana, não é? Cada bairro já é uma igreja, cada bairro... será que tem a ver com essa gente que adoravam isso, ou só este também é uma nova era religiosa? Falando que eu não posso afirmar categoricamente que tem a ver com aquelas crenças, porque
As crenças que hoje são fundadas têm muito a ver com o materialismo. Por exemplo, as igrejas, as crenças que são fundadas, as pessoas não vão lá para a salvação mais. O que a igreja promete aqui? Se você adora a Deus nesta igreja, daqui a 2 anos vai ser um empresário, sua situação vai se resolver. Se você não faz filhos, ou então vai ter filhos. As pessoas afluem para essas igrejas por causa das promessas mundanas. Mas afinal de contas, enquanto que antigamente não, as pessoas não iam lá por alguns motivos mundanos só porque queriam adorar um certo Deus, apesar de não terem conhecido Deus. Mas as igrejas que existem hoje em dia são simplesmente igrejas mercantilistas, comerciais, estão lá somente para fundos monetários. O que acontece? Num bairro você encontra 3 casas, tem igrejas diferentes. O pai fundou uma igreja, está com a sua esposa, está com os seus filhos, e lá tem uma caixa lá, vai convidar certas pessoas, vão pagando aquilo que nós chamamos de dízimo, vão pagando. Quer dizer, essas igrejas acabam enriquecendo os pastores. Muitas vezes, os pastores não têm uma atividade que pode garantir a sua sustentabilidade, só confiam nas igrejas. Como é que é possível? Um pastor sempre está aí, não tem mais chama, mas está a sobreviver, quer dizer, está a roubar o bem do povo, está a enganar as pessoas em nome de Deus para enriquecer o seu próprio bolso. Um dia, Molana, vamos vir aqui, vamos convidar assim, termos também um momento de convidarmos algum pastor, não é? Algum representante de uma igreja, talvez trazer seu ponto de vista, como está trazendo, mas nós não ir mais para as igrejas, porque acho que Molana não está muito ligado a isso. Molana está mais ligado, acho que às mesquitas. Será que também nas mesquitas há esse tipo de sentimento? Porque também agora cada canto é uma mesquita. Será que é o mesmo feeling ou só porque é alguma causa nobre ou também tem a mesma causa? Falando sobre as mesquitas, existe a proliferação das mesquitas, é verdade, mas se nós formos a ver, segundo as estatísticas, aquelas que mostram até dada por não muçulmano, quer dizer que o Islã é a religião que mais cresce a nível do mundo. Assim falando, outras mesquitas, há necessidade de haver mesquitas, por exemplo, depois de uns 5 km de haver mesquita, enquanto antigamente não havia, possamos que não havia necessidade, porque enquanto o número de muçulmanos a crescer também, há tendência do número das mesquitas também crescerem. Apesar de existirem certas mesquitas que não há necessidade de haver aquelas mesquitas, mas aqui o que eu posso afirmar é que o aumento das mesquitas, isso também deriva do aumento do número dos crentes. Ok, então só isso, estamos aqui a entreter o Molana, porque ele trouxe uma crença aqui, trouxe uma resposta aqui que fala sobre crenças. Nos importava nós explicarmos ao nosso consumidor, em primeiro lugar, que é o nosso telespectador ali. Agora, nós temos uma pergunta aqui ao Molana. Ali, alguém pergunta, diz assim: fala-nos um pouco sobre Hajar Aswad. Hajar Aswad, em árabe, Hajar é uma pedra, Aswad é uma coisa negra, uma coisa... Por que este nome, esse nome, esta pedra, e onde está localizada? Por que está aqui esta pedra aqui? E a história afinca muito sobre Hajar Aswad. Falando sobre Hajar Aswad, como dizia, o significado do Hajar Aswad significa a pedra negra. Falando desta pedra, é uma pedra que se encontra, dizem que tem um formato oval que se encontra dentro do Kaaba. Se encontra dentro do Kaaba, e assim como a história diz, quando Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam construiu o Kaaba, aquela Hajar Aswad servia como se fosse andaime. E até hoje, segundo os historiadores, até hoje encontram-se lá vestígios das pegadas de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Apesar de haver outras ideias que dizem que, afinal de contas, os muçulmanos adoram a pedra negra, mas isso não constitui verdade, porque aquilo são apenas vestígios do Islã. E respeitar aquilo que faz parte do Islã é uma das partes também do Iman. Falando sobre esse Hajar Aswad, Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, quando ele beijava esta pedra, ele dizia para a pedra: "Ó pedra, eu estou beijando você só porque o meu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também beijou a você." Quer dizer, estou seguindo a tradição do meu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não beijo a você porque tens poder, mas somente porque o meu querido mensageiro também beijou a você. Mashallah, Pedra Aswad, Hajar Aswad está mesmo, também como estamos a ver aqui, está na Arábia Saudita. Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com outra. E o caro telespectador, se tem alguma dúvida que o Hajar Aswad está sendo adorado pelos muçulmanos, o Molana nos explica aqui que, aliás, a religião islâmica é uma religião de monoteísmo, não é?
monoteísmo, então não dá espaço nenhum em essa pedra estar a ser adorada, mas sim um vestígio que nós podemos perceber aqui, como estamos sendo explanados com Maulana Ali. Maulana Ali, nós estamos quase na reta final. E depois disso tudo, temos aqui um verso no Corão muito conhecido, que diz assim: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Maulana sabe melhor que eu este trecho. Por que Allah diz deste إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ? Qual é a source, qual é a coifa disto? Quando Allah subhanahu wa ta'ala envia o seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Não te enviamos a não ser como uma misericórdia para a humanidade ou então o universo. Se nós formos a ver, este versículo vem esclarecer, na verdade, a missão ou então a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e vem esclarecer também a liderança ou então o estatuto do profeta sallallahu alaihi wasallam em relação aos outros profetas que foram enviados antes deles. Por exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala envia Sayyidina Nuh alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala diz que na verdade nós enviamos Nuh alaihi salatu wassalam para o seu povo. Quando envia Sayyidina Shu'aib alaihi salatu wassalam, diz: wa ila Madyana akhahum Shu'aiba, que nós enviamos Shu'aib para o povo de Madian. E assim sucessivamente. Mas quando Allah subhanahu wa ta'ala envia o seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, que não te enviamos a não ser com misericórdia para toda a humanidade. Quer dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam não é um profeta somente para a Arábia Saudita, para a Índia, para o Paquistão, mas sim é de todo o universo. E Rahma, a palavra Rahma significa misericórdia. Se nós formos a ver, meus caros irmãos, falando da misericórdia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós já ouvimos o episódio de Taif. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi para Taif, a fim de falar com aqueles para aceitar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, qual é a situação que o Nabi sallallahu alaihi wasallam passou em Taif? Eles só não puseram restrição ao Nabi sallallahu alaihi wasallam espalhar a sua mensagem, mas sim incitaram as crianças para apedrejar o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eles apedrejaram o Nabi sallallahu alaihi wasallam até o Nabi sallallahu alaihi wasallam caiu, os seus sapatos encheram-se de sangue. Ou naquela mesma altura foi quando Jibril alaihi salatu wasallam foi enviado por Allah subhanahu wa ta'ala, perguntando ao Nabi sallallahu alaihi wasallam que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala viu aquilo que aconteceu contigo. O que você prefere? Nós podemos pôr essas montanhas se colidirem e destruir todo esse povo? Foi quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: não, na verdade eu não fui enviado como alguém que vai amaldiçoar as pessoas, mas isto rahmatan, eu fui enviado como uma misericórdia. Tenho toda a certeza, se estas pessoas hoje não aceitaram a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim a geração vindoura irá aceitar no kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aqui manifesta-se a misericórdia do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Vejamos, se isto acontecesse conosco, um de nós hoje em dia, o que poderia acontecer? Alguém deu-te uma vida miserável e provém lá uma ajuda aqui. O que você prefere fazer com essas pessoas aqui? Sem dúvida, o nosso sentimento é que castigue essa mesma pessoa. Você vingar dessa mesma pessoa. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi diferente. Ele tinha tudo, mas ele preferiu perdoar aquela gente. Isso significa foi uma misericórdia que o Nabi sallallahu alaihi wasallam teve para a humanidade. MashaAllah, falando de misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, falando de misericórdia aqui, Nabi Karim alaihi salatu wassalam, com Maulana Ali, ele nos traz aqui, Maulana, de muito jazakumullah por essa explanação. Nós esperamos a próxima vez nos traga mais elementos sobre a vida e obra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou o começo do Islã, para as pessoas saberem o que estão a consumir, qual foi a estrada. Esta é uma estrada muito longa e bonita e interessante, razão pela qual tudo que tem uma estrada concisa, então significa dar-nos mais um motivo de esta religião estar a ser bem acentuada e a crescer bem, porque tem cabeça, membro e tronco, e nós esperamos aí, nosso caro telespectador, que façamos o que devíamos para si, fizemos chegar essa mensagem. Um dia que tiver suas perguntas, estão aí nossas linhas telefônicas, pode muito bem lançar suas perguntas, nós vamos ajudar a crescer o nosso canal
só consigo, que será o motivo da nossa existência. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.